Estamos aqui para mais um React, e esse React ele vai ser muito importante porque eu estou estudando algo novo que eu vou apresentar para o João. Eu tenho certeza que o João vai gostar, eu tenho certeza que você também que está nos vendo, porque é uma coisa que está explodindo a minha mente, de uma forma não só teórica, como um psicólogo, né? Mas também como gente, como pessoa, que está me fazendo ver situações com outros olhos, acessar o prazer de outra maneira e também entender quando eu estou sendo invadido de uma forma mais clara. E isso de uma maneira geral, mas também de uma maneira sexual. Vamos nessa, João? O que você preparou, cara? Meu Deus. Vamos lá. Pessoal, aí, estamos aí. Gente, eu queria reforçar aqui, antes da gente começar, eu não sei do que se trata esse vídeo. Eu tô aqui, cara, igual você, né? Eu também ainda não sei o que vai acontecer. Provavelmente você sabe mais do que eu, porque eu não tô vendo o título do vídeo, que ainda... Então você já tá vendo o título, pelo menos. Francisco me mandou mensagem, a gente ia gravar um outro tema, e ele mandou mensagem quase que em cima da hora, falando, João, eu quero trazer uma coisa para você reagir. Eu estou estudando, eu estou gostando disso e eu acho que vai ser legal, né? E eu estou aqui encarando o desafio aqui, vou entrar em contato pela primeira vez, não faço ideia do que é. E, gente, eu queria que você embarcasse com a gente nessa jornada. Nós aqui da Movimente, é importante que vocês saibam que a gente está sempre em constante evolução, mudança, buscando aprendizado, e a gente quer trazer esse aprendizado, compartilhar isso com vocês. Então, se você tem interesse em saúde mental, né, você vai aprender junto comigo nesse vídeo aqui sobre esse tema que o Francisco vai trazer, e tem vários outros temas, outros reacts, onde você pode aprender algumas coisas também. Então, se inscreve aqui. Muita gente está passando vendo o vídeo e não está se inscrevendo. Clica aqui, é rapidinho. A gente espera um pouquinho agora, ó. Inscreveu? Pronto, muito rápido. Então, é só inscrever para você ter acesso e aprender junto com a gente sobre saúde mental e a gente se formar pessoas mais conscientes, né? Dessa vida. Exatamente. Vou colocar aqui, João, vou apresentar para todos vocês essa imagem muito interessante. Cadê aqui? Aqui. Vamos lá. Essa é a imagem, João. Chama Círculo do Consentimento, feito por uma pesquisadora chamada Beth Martin, sueca, tá? E ela é uma educadora sexual somática. Você já ouviu falar sobre isso? Vagamente, Francisco, no sentido de que, né, a questão de você, por meio dos sentidos, conseguir acessar locais diferentes, né, psíquicos e físicos também em relação à sexualidade. Seria algo nesse campo, né? Seria algo parecido, exatamente. Só que a reflexão da Beth Martin não é só pro lado sexual, tá? Ela é uma educadora sexual, ou seja, ela busca educar as pessoas referente ao que é a sexualidade, mas esse livro, Círculo do Consentimento, quer nos mostrar o que é um abuso, o que não é, o que é um servir de verdade, um dar de verdade, um tomar, um aceitar, o que é isso? Vou explicar mais ou menos essa imagem para ficar mais claro para você entender. Aqui você está vendo um círculo, né? E os 4 quadrantes, né? Que é aqui, ó, o servir, o tomar, o permitir e o aceitar. Ou seja, em diferentes coisas, não só sexualmente, tá, gente? A gente está em algum desses quadrantes. A gente pode preferir mais um do que outro. Por exemplo, eu gosto bastante de servir, né? Eu gosto de prestar atenção nas pessoas à minha volta, pô, ver se elas estão precisando de um copo d'água, se elas estão se sentindo confortáveis no local onde elas estão, se elas querem um cafezinho. Isso é um padrão meu, né? Mas pode ser que algumas outras pessoas tendem esse padrão do tomar. E aí, tanto no servir quanto no tomar e no permitir, no aceitar, tem fórmulas saudáveis e fórmulas que podem ser, vamos dizer assim, tóxicas, formas que podem ser abusadoras.
Mas até no servir, podem ter fórmulas abusadoras. Aí ela coloca aqui, ó, o lado sombra. Essa imagem aqui é da Beth Martin, tá? É da Beth Martin, não foi eu que fiz. E depois eu vou apresentar um que eu que fiz para limpar um pouco essa imagem. Eu fiz uma imagem mais limpa. Ó, o lado sombra, por exemplo, do tomar. O abusador, o roubar, o agarrar. Entendeu? O lado sombra do servir. Ser bonzinho, ser salvador, o Marte. Só para ser isso, não é pensando no outro. Ah, eu vou dar um copo d'água para aquele fulano, porque assim eu vou ser bonzinho. Compreende? Eu tô fazendo aqui tem muita reflexão em cima só dessa imagem. O nosso react é essa imagem. Cara. Ó, permitir. Lado sombra do permitir. Você deixar alguém fazer algo com você. Tolerar demais, suportar, ser o capacho, influenciável, vítima passiva. O lado sombra do aceitar. Aproveitador, suposição de privilégio, escravidão, ser merecedor de algo. Compreendeu? Uhum. Aí, por exemplo, qual que seria... o raciocínio é o seguinte, João e a galera que está nos vendo. Eu preciso ver se eu estou dentro do círculo do consentimento. Se eu tenho o padrão de tomar uma determinada ação, vamos supor, eu quero pegar uma sua bicicleta emprestada. O lado sombra é o quê? Eu simplesmente pegar. Aí eu não estou dentro do círculo do consentimento. Estar dentro do círculo do consentimento significa o quê? Eu posso pegar a sua bicicleta emprestada? Agora eu entendi. Comecei a entender. Entendeu? Então, aquele lado sombra, ele tá fora do círculo do consentimento. Fora, exatamente, como você pode ver. Ó. A partir do momento em que você acessou esse lado sombra, independente se você está, por exemplo, no campo do permitir, você está fora do círculo do consentimento. Do círculo do consentimento. Ok. Exatamente. Aí, como você pode ver, ó, a gente está no tomar aqui, ó, na ala direita aqui em cima. Aí a pessoa tem a ação, eu posso. Aí vem a pessoa do permitir. Sim, você pode. Ou a pessoa pode entrar no lado sombra do... não sei, talvez, a pessoa ignora, a pessoa, sabe? Aí ela saiu do círculo do consentimento. Aí ela também, de algum modo, tá se permitindo estar numa relação tóxica. Olha como é sério isso, cara. Não é só a pessoa que toma que é o tóxico, pode ser o tóxico. Mas a pessoa que permite, às vezes, perpetua o tóxico. Entendeu? Sim. Aí, se eu posso, se a pessoa... Não, você pode. Maravilha. Emprestou a bicicleta. Tá, tudo bem. Círculo do consentimento. Mas se a pessoa faz uma cena, ela não quer, mas ela suporta aquilo, ela tá passando por cima de si mesma. Ela não tá dentro do círculo do consentimento. Entendeu? Uhum. A Beth Martin, ela fala aqui em termos de ação e presente. Presente é o quê? É você dar mesmo, de fato, algo. Né, para a pessoa. Não exatamente um presente, mas dar algo para o outro. Aí vou dar o exemplo do servir e depois eu deixo você falar, João. A ideia do consentimento do servir é sim, eu irei. Né? Mas ela pode, por exemplo, fazer uma massagem só para, de algum modo, parecer bom para outra pessoa. E não por causa da massagem em si. Entendeu? Aí ela não está dentro do círculo do consentimento. Ela está fora. Entende? Existem várias nuances aqui, cara, que eu estou explorando, eu estou entendendo esse círculo ainda. A minha cabeça está fritando aqui, Francisco. Né? Você sabe uma coisa que eu lembrei? Tempo atrás eu estava reestudando, né, uma coisa que a gente tem que rever sempre ali, sobre o ciclo da violência, principalmente da violência
em casais, né? Em relacionamentos amorosos. Né? Então, porque, gente, inclusive a gente comentou isso, tem um vídeo ali, a gente pode pôr no card ou na descrição aqui, tá? Sobre violência. E nesse vídeo a gente fala um pouco sobre isso, sobre esse ciclo da violência. Então, a violência ela tem um ciclo que ela se repete, não só se repete entre aquele casal, mas como se repete entre as pessoas, né? Nós que trabalhamos com a saúde mental, a gente vê isso muitas e muitas e muitas vezes se repetindo várias vezes. Então, esse ciclo normalmente ele tem 3 fases principais, que seriam um aumento de tensão, que culmina no momento de agressão, que culmina depois num momento de lua de mel, que seria o fazer as pazes, né? É até uma coisa que muita gente banaliza, muita gente fala assim, melhor coisa que tem no relacionamento é brigar para depois poder fazer as pazes, né? Como se fosse necessário o conflito para poder ter afeto. Então, o ciclo da violência cria essa relação de conflito para ter afeto, para progredir até o conflito de novo e até o afeto. Então, quando a gente trabalha com casais que estão envolvidos em violência doméstica, em situações de violência no geral, né? A gente sempre procura entender em qual ponto desse ciclo da violência a gente consegue intervir. Perfeito. E geralmente o ponto que a gente consegue intervir, né? A gente consegue intervir em todos, na verdade, em todos, né? Então a gente tenta descondicionar a lua de mel ou o momento de afeto da agressão, a gente tenta separar uma coisa da outra, a gente tenta ensinar técnicas para a pessoa ter o controle no momento da agressão, mas qual que é o momento de ouro? É o aumento de tensão. Qual que é aquela linha que leva o afeto até a agressão? Como que essa transição ocorre, né? E nesse ponto é onde eu estava pensando, vendo, Francisco, esse círculo do consentimento, porque a gente tem uma noção pré-definida já, né, de que um ciclo de agressão, um ciclo de violência dentro de um relacionamento, ele sempre é causado por alguém dominado pelo tomar, colocando dessa linha, né? E não necessariamente. Eu vejo muito ciclo de violência dentro de um relacionamento. Lembrando, gente, que violência não é só agressão física. Eu vejo muitos ciclos de violência dentro de relacionamentos com o servir ou padrão permitir, por exemplo. Exatamente. Então, eu vejo... Aceitar. O aceitar, ele... Entendeu? Eu acho que aí a gente vai entrar mais embaixo, mais profundo ainda. Mais profundo. Exatamente. Eu vou colocar a outra imagem que eu fiz para dar uma limpada nessa imagem, porque eu achei... Eu demorei a entender essa imagem. Sabe? Cara, mas eu adorei essa imagem, depois até me manda. Que eu também gostei, mas eu demorei a compreendê-la porque ela é muito densa, cheia de informação, entendeu? Eu vou colocar uma outra aqui, ó, que foi eu que fiz. Fui eu que fiz essa imagem, tá aqui, ó, círculo do consentimento. A parte de cima, servir e tomar, é quando eu estou fazendo algo. A ação parte de você. Parte de mim. A parte de baixo, permitir e aceitar, quando você, a outra pessoa, está fazendo comigo. Parte do outro em direção a nós. Em direção, exatamente. A parte direita é o tomar e o aceitar. É para mim. Como assim para mim? É quando eu faço algo para mim, não é para o outro. Vou te dar um exemplo, cara. Quando a pessoa gosta de tocar. A pessoa gosta de tocar. Ela gosta de tocar porque ela sente prazer quando toca no outro. Não é pelo prazer do outro. Entendeu? É importante, gente, quem está nos escutando, reconhecer. Mas eu gosto de tocar pelo meu prazer ou pelo prazer do outro? E se é pelo prazer do outro, eu suporto isso? Ou eu permito, aceito isso? Se é pelo meu prazer, o outro permite? O outro, ele está no círculo do consentimento desse meu prazer? Aí ela cita um exemplo assim,
você gosta de tocar a outra pessoa. Fala, fulano, vou ser bem esdrúxulo aqui. Você pode vir aqui em casa e eu te abraço, eu faço uma massagem, o exemplo da massagem. Porque eu gosto. Eu quero sentir esse prazer de te tocar. Aí você deu a oportunidade da pessoa estar no círculo do consentimento. Agora, se você é para você e você fala assim, fulano, eu sei que você tá com as costas doendo, eu sei que você tá cansado, estressado, será que você não quer uma massagem? Aí você tá sendo abusador. Ô, Francisco, é impossível falar disso sem pensar toda hora em comunicação não violenta, né? Perfeitamente, João. Por isso que eu queria trazer. É impossível, né? Eu tô desde o início do vídeo segurando para não falar isso, porque, cara, pessoal, a gente só fala de comunicação não violenta. Mas, Então, a gente, para quem viu os vídeos de comunicação não violenta, sabe que isso não é uma forma de se comunicar, é uma forma de ver as coisas, uma forma de entender o mundo e as pessoas, né? Que isso, cara? Que copo é esse? Meu Deus do céu! Que copo gigantesco! Olha o meu, humildade com a foto da minha esposa. Cara, eu sou alcoólatra, cara. Gosto muito de beber água, velho. Agólatra, agólatra. Isso é um. Gente, aí para vocês que não conhecem esse termo técnico, científico, alcoólatra. É o Francisco. Ai, gente, vamos lá. Até me perdi. Ah, tá. Sim, por que não dá para deixar de falar sobre comunicação não violenta, né? Porque eu achei muito interessante. Na outra imagem ela coloca, mas essa dá para entender muito bem também. Essa questão de sair do ciclo do consentimento, do que está fora do ciclo do consentimento, né? Eu nunca tinha visto essa imagem com esse conceito explicado desse jeito. Achei muito legal, justamente porque aqui, aí que esse lado de fora, o lado sombra, né? Quando ele é acessado, isso é uma coisa que a gente não tem noção, às vezes, que a gente está fora do ciclo do consentimento, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando você está ali no servir, né? E você começa a se colocar como Marte, por exemplo, você é violento com a outra pessoa também. Porque você tá fazendo o outro aceitar aquilo por si mesmo, pelo seu sentimento de ser Marte. Exatamente. Eu vejo isso muito, Francisco, em relacionamentos, por exemplo, né? Você pode deixar essa imagem só um pouquinho para dar esse exemplo, cara, que é uma coisa que vem no consultório toda semana. Claro. É muito comum isso. Tem muitos casais que têm a noção de que os dois são gêmeos siameses, né? Ou seja, um não pode ir em um lugar e o outro não tá lá. Eles têm que ser colados o tempo todo. Belo exemplo, cara. E aí, a pessoa, ela fala, eu vou em tal lugar, né? E a outra pessoa, ela vai contra a vontade, ela não quer ir, ela vai, se coloca nessa posição de Marte, eu vou e tudo mais, chega no lugar, vira um inferno. Tudo tá ruim, ela espera da outra pessoa que a outra pessoa tenha um desconforto tão grande quanto o que ela tá tendo, para que a situação fique equilibrada. E aí, inconscientemente, para ela equilibrar a situação, ela começa a causar desconforto no outro. Mas o outro, sem perceber esse desconforto inicial, fala, o que está acontecendo? Eu trouxe a pessoa para sair e ela ainda está me macetando aqui. Então, o que ela faz? Ela devolve com violência e isso vira um ciclo de agressão. É uma das causas comuns de aumento de tensão. Eu estou dando um exemplo. Não foi consensual. Não foi consensual. Está fora do ciclo do consentimento. Só que olha que interessante, a partir do momento em que eu me coloquei na posição de Marte e saí do ciclo do consentimento, Francisco, que aceitei o que minha parceira me propôs, mesmo que eu não quisesse, né? Mesmo que não tenha um sim, eu irei, mas sim, tudo bem, eu faço isso por você, né? E tudo mais. A partir desse momento, eu coloco a outra pessoa também, eu tiro a outra pessoa desse ciclo também, né? E aí a gente cai muito mais próximo de ciclos violentos. Lembrando que na comunicação não violenta, não é não xingar, não gritar, não é nesse sentido de violência. A violência é justamente violar o outro dentro disso aí, desse espaço do consentimento. Então, exatamente. Se você, gente, aceita, se você é essa pessoa que vai contra a sua vontade e chega no lugar,
você está tirando o relacionamento, você está tirando ali o estado do casal, o estado daquela sociedade, daquele sistema do ciclo do consentimento. Que interessante. Exato. Quantos caras impedem a esposa de estudar, mas a esposa aceita? Ela fica pianinho. Então vocês estão dentro do círculo do não consentimento. Se você quer estudar, não aceite. Não aceite. Fazer só um adendo, né, Francisco? Para caso alguém esteja entendendo errado o que você está falando. Perfeito. Gente, muita atenção. O Francisco está falando de uma relação de algo que vem de dentro do círculo para fora. E não de fora para fora, tá? Exatamente. Então, o Francisco não está falando daquelas situações em que alguém vem impondo que a outra não pode estudar, né? Então, a gente está falando aí do lado sombra, né? Do lado tomar quase, né? Então, a pessoa, ela coloca, olha, ela viola a outra. Olha, você não vai estudar, você não pode, você não vai sair dessa casa porque você depende do meu dinheiro, né? Isso é uma outra situação, porque a pessoa ela não teve a pergunta, né, Francisco? Não teve nem a liberdade, né? Nem a liberdade. Só que a gente está falando diferente. Tem situações em que a liberdade é dada para a pessoa e ela tira aquilo do ciclo do sentimento, mesmo ela estando no permitir ou no aceitar. Exatamente. O que acontece hoje, João, são violências muito veladas, né? Da pessoa colocar uma argumentação, um negócio, ela até dá a liberdade, mas ela coloca toda uma argumentação e a outra pessoa tinha o direito de dizer não e ela aceita. É nesse caso que eu tô falando. Tem um filme agora sobre isso. Tá no cinema, caso alguém queira ver, na data do lançamento desse vídeo. O nome do filme é Speak No Evil, Não Fale o Mal, com aquele ator James McAvoy, sabe? Nossa, é da hora. Se trata mais ou menos de como que a gente vai aceitando algumas coisas sem conseguir se posicionar quando essa violência ela é velada, ela é no limite, né, Francisco? Porque o manipulador, né, a gente pode falar aí os narcisistas, psicopatas, ou até só manipuladores mesmo, né? Eles gostam de agir na linha ali, gente. Na linha do consentimento. Na linha, na beira. Eu posso dar um exemplo para ilustrar aqui, Francisco? Claro. Então, gente, para você que está ouvindo a gente em casa, caso você não esteja entendendo isso que a gente está falando de dentro do círculo, para fora do círculo, muito complicado, vou dar um exemplo bem prático, né? Eu vou dar um exemplo de algo que vai na direção do tomar para o permitir. Tá? Então, vamos lá. A pessoa, ela vem de dentro do círculo. O que está dentro do círculo? A pergunta. Eu posso, né? Então, eu vou dar um exemplo bem banal, assim, duas pessoas estão comendo juntas no restaurante. E uma delas pergunta, eu posso pegar uma batata aí no seu prato? Olha só. Só que alguém me perguntou assim, mas eu sou aquela pessoa que odeia que põe aquela mão no meu prato. E meu amigo ainda tá com aqueles dedinhos meio sujinhos, sabe? Meio engorduradinho. Ai, meu Deus. Sabe que não limpa a unha. Sabe que não limpa a unha. Sabe que acabou de tirar uma cotota do nariz. Coçou a bunda antes. Nossa, Francisco, aí eu acho que eu não conseguiria, não. Mas a pessoa perguntou. Eu posso pegar uma batatinha no seu prato? Gente, por mais que essa pergunta ela seja inconveniente, por mais que você ache isso sem noção, por mais que você ache outra pessoa idiota de ter perguntado isso, não interessa. A partir do momento em que você, contra a sua vontade, causando sofrimento a si mesmo, tolera aquilo, sendo que aquilo não vai gerar uma repercussão boa, inclusive que aquilo vai causar uma rusga entre você e o seu amigo ali, né? Muito comum isso acontecer, né, Francisco? Mas se você tolera, é você que está tirando aquela relação, aquele sistema do ciclo do consentimento, e não a pessoa que foi lá no seu prato com a mão suja e pegou a batata. João, mas ele estava com a mão suja e pegou a minha batata. Mas você permitiu. Exatamente. Então, esse é um exemplo. Que assunto, né, cara? Que assunto delicado, mas muito importante. Muito delicado. Agora eu vou dar um exemplo parecido, mas um pouquinho diferente. Sabia que a sua cabeça ia fervilhar, cara. Sabia. Fervilhando, maldito. Agora eu quero ver como é que a gente vai terminar esse vídeo. Porque se deixar, a gente vai ficar o dia inteiro. Porque,
Ô, gente, agora vamos mudar um pouquinho só essa situação? Agora, eu não estou almoçando mais com o meu amigo da mãozinha suja. Eu estou almoçando com o meu patrão da mãozinha suja. E ele está tendo uma conversa comigo da seguinte forma. Então, João, a relação nossa está difícil. Você está tendo várias falhas aqui na empresa e eu estou tendo que demitir um pessoal. Eu acho que mais um pingo de desconforto que você me causar, eu vou ter que cortar a sua cabeça. Chefe, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego, não tem outra opção. Pois é, então fica ligado, porque se você... eu não quero mais um pio seu, porque senão você está fora da empresa. Inclusive, eu posso pegar uma batata aí no seu prato? Olha aí. Olha a diferença de como o manipulador usa a linha. Ele até usa o eu posso, mas antes disso, ele atacou. Antes disso, ele foi perpetrador. Antes disso, ele violou aquele meu espaço onde eu tenho segurança. Ele me deixou instável. Isso acontece nos relacionamentos. Então, fique bem claro que a gente não está culpando aqui pessoas que são vítimas de relacionamentos tóxicos. De modo Pelo contrário, a gente quer abrir os seus olhos para as possibilidades que você tem, para as liberdades que você talvez não saiba mais que tem. A pessoa se manifesta, eu sempre falo, a pessoa mostra. E aí, usando o seu exemplo da batata, do prato, a pessoa pode vir assim, a pessoa está comendo, ela está comendo, sei lá, uma parmegiana, e você está com umas batatas. Fala assim, olha, pega minha batata aqui e come. E você coloca no prato da outra. A outra pessoa fala assim, pô, mas eu não quero comer minha parmegiana. Aí você fala, meu Deus, eu tô dando a minha batata pra você. Que desfeita! Você é uma pessoa horrível. Mas você tirou o consentimento. A pessoa da batata que tá dando. Aí vamos colocar um outro exemplo indo do permitir para o tomar, o contrário. A esposa, vamos supor, ela sabe que o marido gosta de batata e o marido, sei lá, tá comendo uma outra coisa, ou batata também. Aí ela vai lá e fala assim, olha, hoje eu vou permitir você comer um pouco da minha batata. Pra estar dentro do consentimento, cara, então eu posso comer um pouco da sua batata? Você pode. Maravilha. A pessoa que ela tá dando o permitir, ou a pessoa que vai tomar, ela também precisa entrar na roda do consentimento, né? Dentro de uma situação não violenta anteriormente. Olha, hoje aqui tá escrito um presente. Hoje eu vou te dar esse presente de comer um pouco da minha batata. Então, eu posso, comer um pouco da sua batata? Pode. É diferente de... então, já que ontem você fez aquilo para mim, hoje eu vou ter que te dar, né? Toma aí a minha batata. É diferente. Não é interessante você alimentar esse tipo de relação. Não é interessante. E, João, eu venho falando algumas coisas com os casais que eu atendo, até as pessoas mesmo que eu atendo, que sempre tem o assunto relacionamento na pauta, fala assim, não tenha medo de trazer a crise para o relacionamento. Quando você evita a crise, você está passando pano, você está saindo do consentimento. Agora, essa vai ser minha fala. Porque a pessoa geralmente fala, não, mas eu não vou falar nada, não. Eu não vou expressar tal opinião, não. Eu não vou mexer nesse ponto, não, porque vai trazer crise para o relacionamento. Então, traga. Porque se está mexendo na liberdade dele, na sua liberdade e no consentimento da coisa, é preferível trazer a crise no sentido, assim, de trazer um desconforto para conversar sobre aquilo, conversar sobre pontos delicados. É preferível do que você silenciar, participar de um negócio que você sabe que você não quer. Exatamente. Esse ponto, né, Francisco, da evitação da crise, ela tem todo a ver com um conceito que a gente tem, até a psicanálise fala muito isso, né, alguns conceitos neuróticos, de que a gente consegue pegar
algo instintual, ou emocional, ou os pensamentos nossos, e fazer com que eles desapareçam, né? Então, Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. exato. E na mente é diferente, Francisco? Não é, né? Exato. Pessoal, nós temos como redirecionar coisas. A gente não tem como reprimir coisas e fazer com que aquilo desapareça, né? Então, se você está tendo sempre um problema no seu relacionamento, porque você está permitindo, por exemplo, né? Vou colocar no campo do permitir, né? Fora da zona de consentimento, ou seja, se você está suportando, por exemplo, uma situação que já te adoece, que já te faz mal, você está adoecendo o seu relacionamento. Sim, ele está acabando. Ele está acabando. Tá acabando. Você pode até continuar o resto da vida, mas é um relacionamento morto. Exatamente. Eu acho que vale a pena relembrar, porque eu sei que tem gente que não... Talvez tenha caído de paraquedas aqui no primeiro vídeo, né, Francisco? Para a gente poder fazer esse paralelo e o pessoal de casa entender. Gente, na comunicação não violenta, claro que comunicação não violenta é um conceito muito mais amplo. Se quer entender, assiste o vídeo, que está muito bom. Mas a gente poderia resumir aqui os 4 pilares de como expressar passo a passo uma comunicação de forma não violenta, né? Claro que não é bem assim, repito, quer entender melhor, vai ver o vídeo, a gente não vai dar aula de novo de comunicação violenta aqui, mas basicamente você tem que entender para poder expressar qual é o problema, qual é o ponto que você quer trabalhar, que você quer comunicar. Você tem que compreender, perceba que sempre parte da compreensão para depois a comunicação. Então você tem que compreender para depois comunicar como você se sente em relação a esse ponto específico, porque pode ser que você tenha raiva da pessoa, mas em relação àquele ponto você não sinta nada. E talvez você está misturando as coisas. Depois, você tem que conseguir entender o que é que você precisa, quais são as necessidades que você tem, que fazem parte da pessoa que você é, que não estão sendo supridas ou que estão sendo violadas de acordo por aquele ponto, sempre voltando nisso, para, por último, você conseguir expressar de forma clara e mansa um pedido do que você quer em relação àquele ponto. Que é uma coisa que começar uma comunicação, uma reclamação sem saber o que você quer, por si só já é violento. Exatamente. Então, isso, percebam, gente, como que isso tem tudo a ver, né, com isso. A comunicação violenta termina com um pedido. Ou seja, na última parte da comunicação não violenta, você vai se enquadrar em um desses 4 quadrantes. O seu pedido, né, pode ser um pedido de eu posso tomar, né, ou pode ser um pedido e a outra pessoa ela vai se encaixar no quadrante do permitir, pode, né? Do aceitar. O meu pedido também pode ser de servir. Olha, eu gostaria de fazer mais por você. Eu quero fazer mais. Eu quero servir, entendendo que eu quero. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E, gente, eu quero fazer uma menção honrosa aqui de quem que me apresentou esse círculo do consentimento. É a Beth Mart aqui, que esse livro é de 2021, é uma autora sueca, é um cliente meu que está lá na Suécia. E eu dando terapia para ele me apresentou o círculo do consentimento. Que coisa gostosa. Eu falei, cara, você transformou aqui a minha visão. Ele foi me apresentando, porque ele estava pesquisando, ele conheceu essa imagem num clipe de uma cantora. Se eu não me engano, a cantora é sueca. Num clipe musical? Num clipe musical, ela depois eu coloco aqui embaixo, acho que vai ser engraçado. Ela faz uns slides, ela tá como professora, e ela apresenta uns slides, ela vai cantando e mostrando uns slides, e um dos slides é o círculo do consentimento. Aí uma pessoa comentou lá, nossa, caramba, ela colocou o círculo do consentimento na música. Aí, através desse comentário, ele, mas círculo do consentimento, ele estava passando por algo que remetia a isso, né? Aí ele me apresentou e o quanto que a gente cresce com os nossos clientes, pacientes, é brincadeira. E essa perspectiva aqui, eu acho que é muito importante vocês refletirem, muito importante vocês notarem, sabe? O quanto que eu dou liberdade, permito liberdade, e é uma escolha.
olha, eu deixo você fazer isso comigo, olha, eu posso fazer isso com você. É sempre, como o João falou, um pedido dando liberdade. Olha isso. Precisa ser. Ô Francisco, você sabe, você mostrando essa imagem, Uhum. pela primeira vez eu tive uma clareza total do conceito de passivo-agressivo. Assim, eu sei o que é, mas eu tinha muita dificuldade de explicar isso para uma pessoa, explicar. Porque às vezes, quando você aprende um padrão, né? Geralmente quem é passivo-agressivo, quem tem esse padrão já de comunicação ou de relação, já traz isso de estruturas familiares, estruturas anteriores. Isso é muito intrínseco, né? E aí você... Só que é muito difícil explicar para quem passa por isso, explicar exatamente o que é. E eu acho que com essa imagem a gente consegue explicar. Gente, passivo, né? É o quê? É quem recebe, ou seja, quem está na parte de baixo, no quadrante inferior do círculo, no permitir e aceitar. Só que ele se torna agressivo quando você está fora do círculo do consentimento. Então, a partir daí, a sua passividade, apesar da ação estar partindo do outro, você, recebendo essa ação, está sendo violento. Violento, exatamente. Passivo-agressivo. Tudo que está fora do círculo do consentimento é violento. O que está dentro, seguindo aí o consentimento, o consenso de fato, não é violento. É saudável. Mesmo que você seja uma pessoa que tende a tomar, você, muitas das vezes, pode ser até menos violento do que uma pessoa passiva-agressiva, que ela persuade não. A gente entendeu. Faz a persuasão para aquilo acontecer e, às vezes, se colocando como bonzinho. O Frederick Perls, criador da Gestalt ali, ele falou que a pessoa mais manipuladora é a bonzinha. Ai, mas sei lá o que... Sabe? Tudo ela faz assim. Ai, ela é uma pessoa mais manipuladora do que aquele que se mostra mais impositivo, uma pessoa mais assertiva, assim, no sentido de mostrar mesmo o que ele quer, o que ele não quer, né? Do que aquela pessoa que é o salvador, né? Ai, o Marte dessa situação. E agora, eu preciso fazer a reflexão no quesito sexual. Preciso, porque, gente, vocês, a maioria, nós, seres humanos, a gente tende a aceitar demais tudo que vem do sexual. Aceitar. Ainda mais quem tem relações casuais. Mas não é o ponto. O ponto é dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. A maioria das pessoas aqui, eu esqueci o dado, mas a maioria das pessoas aqui passam por alguma coisa no quesito sexual dentro do relacionamento que elas não querem passar. Que elas não gostam, mas de algum modo aquilo acontece. Fora desse círculo do consentimento. E tem um outro vídeo no YouTube de uma brasileira, esqueci o nome, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que ela fala, por exemplo, sobre pessoas que gostam de tocar os outros, né? E que massagistas, por exemplo, que oferecem massagens de graça para mulheres, né? Que eles dão como se fosse aquilo para os outros, mas é ele que gosta de tocar. Então você ter esse reconhecimento de o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de receber, o que a outra pessoa gosta de fazer, o que ela gosta de receber, e conversar sobre isso, e esclarecer sobre isso, negociar. A Beth Martin fala sobre negociar com clareza. Olha, eu permito isso aqui não gosto, isso aqui a gente pode sim, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu posso fazer por você, não vai ser um problema para mim fazer. Eu não gosto, mas eu posso sim fazer para você. Eu irei fazer. Entendeu? Tudo isso é muito importante. Então, gente, se precisar, pegue essa imagem. Eu vou deixar aqui o link da imagem, porque é do site da Beth Martin mesmo, tá? Dessa imagem aqui, ó.
Tá aqui. Mostra para o seu companheiro, companheira, conversa. É a minha sugestão. Francisco, você falou dentro do sexo, né, e dos relacionamentos, o que você tem visto mais, assim, que quebra o padrão do ciclo do consentimento? Assim? Tem algo que na sua prática tenha aparecido mais? Cara, são muitas camadas, mas a camada só, por exemplo, de fazer o sexo já é um ponto. Muitas pessoas, principalmente mulheres, mas acontece com homens também, fazem sem querer fazer. Entendeu? Quantas vezes eu esclareço de, olha, você não tem que fazer sexo tantas vezes por semana. Não é uma cartilha de um casal tem que fazer sexo tantas vezes por semana. Isso é um consenso. Isso é um consentimento. Isso é conversado. Então, assim, a pessoa quis para não criar. Eu já neguei tantas vezes, então eu vou lá e faço, né? Você está fazendo uma violência com você e uma violência com o outro. Primeiro a gente tem que investigar. Existem múltiplas, né, João? Você pode falar até melhor que eu. Múltiplos fatores para alguém não estar com a libido ali natural, num ponto adequado. Mas nem por isso que ela tem que simplesmente fazer sexo só porque o outro quer. Então, assim, anteriormente do ato em si, já acontecem muitos borbulhos, que eu converso bastante sobre isso com os meus clientes, sobre quando fazer, quando não fazer. Quando eu não tô afim, quando o outro tá afim. Poxa, mas o outro tá ali, tá super querendo, se mostrou. Aí eu vou não aceitar? Exatamente. Francisco, eu vejo isso em duas instâncias diferentes, assim, entre homens e mulheres, sim, né? Sim. Em que sentido, né? Em sentido de que os homens, eu vejo eles também, e eu tinha uma impressão diferente disso, mas que ao longo da minha prática clínica isso tem mudado, de que os homens tinham um sofrimento muito menor com o permitir violento em relação ao sexo, ou com o aceitar, né, violento. Sim. Ou seja, gente, fora do ciclo do consentimento, né, que a gente está falando que violento é fora do ciclo do consentimento, os homens têm isso com é muito comum. Só que isso acontece de uma forma bem diferente. Isso acontece como, gente? A maioria dos homens, né, isso independente até de serem homens heterossexuais ou homossexuais, isso é muito comum com o sexo masculino, essa pressão para você estar pronto para o sexo também, para você querer sexo. Nossa, perfeito, João, perfeito. Então, tem aquela coisa do seguinte, né? Enquanto é muito comum, tô falando da minha prática, tá, Francisco? Do que eu escuto no meu consultório de vários pacientes. Enquanto é muito comum a mulher vir com a queixa, olha, meu marido, ele pede muito, ele quer muito fazer sexo e eu tenho ficado sem vontade, e aí às vezes eu acabo fazendo para agradar e tudo mais, né? E porque senão vai ficar um clima ruim, e tem essa necessidade. O homem, ele vem muito com o dizer, olha, eu acho que eu não estou mais sendo homem. Eu acho, por quê? Porque outro dia minha mulher quis transar e eu não quis. Eu não quis transar. Como é que eu sou homem? Não levantou. Não levantou! E eu fiz força, hein? Eu fiz força. Gente, tem essa mentalidade, né, esse inconsciente coletivo, de que homem tá pronto o tempo todo, tá com o pênis ereto o dia inteiro, né? Encostou, né? Tem que aí vem o aumento da Tadalafila e do outro lá, que eu esqueci o nome, né? Exatamente, que aí vem o Viagra e o Cialis, né? Que falei até nomes comerciais aqui, mas é isso mesmo. Faz aí, ó, coisa a gente aqui. Patrocina a gente, Viagra. Gente, mas é verdade. Eu atendo, Francisco, vários homens jovens que vêm ao meu consultório da psiquiatria, mas querendo o Viagra. Porque ele fala, João, mas olha,
A minha mulher, ela quis transar comigo tal dia, eu não quis. Falei, mas e como é que tinha sido outros dias? Né? A gente ia transar todo dia antes, mas aquele dia eu não quis, sabe? Não, mas não é nem eu não quis, não foi. Não foi. É isso que eles falam. Porque até eles admitirem que não quer é um processo, né, João? Exatamente. Exatamente. Não foi. E aí, às vezes, só que a pessoa ela acredita que ela tem que ir, né? E aí é o momento em que alguém, a esposa vem de dentro do círculo e fala: olha, você tá afim? Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um jantar para depois a gente se curtir à noite, sei lá, cara. E aí, a pessoa sai do círculo. Ela se coloca na posição de tolerar, de suportar. Olha só, gente, a gente está falando de algo que deveria ser prazeroso e a pessoa está no campo do suportar, do tolerar, sabe? Do capacho. Olha que pesado que é isso, né? Perfeito, perfeito. Isso cria vários problemas sexuais que às vezes duram anos para se resolver. Exatamente. E às vezes prolonga o que todo homem não quer fazer, que é o broche. Por quê? Uma questão psicológica de insegurança. Exatamente. Né? Ansiedade com performance, né? Exatamente. Semana passada, um cliente meu, jovem, chegou e falou: Francisco, cara, brochei. Aí eu falei com ele assim: aleluia. Graças a Deus. Pensei que você não era ser humano. Ele achou engraçada a minha reação, porque, pô, aí ele falou assim, eu brochei, cara. Não, eu tô brincando aqui, tá, gente? Ele fez uma negócio assim, ele fez uma preparação para me falar. E eu só tô falando porque eu sei que ele é de boa, ele assiste os nossos vídeos, tá? Ele falou assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Ah! Eu brochei, aí eu... graças a Deus. Pensei que era outra coisa. Ainda bem, você é ser humano. Bem-vindo à humanidade. Totalmente normal, né? Assim como a mulher também. O brochar da mulher é ela não ter ali não ter a vontade, eu não quero falar as palavras exatamente assim, que eu sou meio sem graça, mas não tem ali também a irrigação para isso acontecer, a quentura para isso acontecer. É o brochar da mulher e tá tudo bem. Conversem sobre isso. E Francisco, às vezes a pessoa também ela coloca a sexualidade, né? Pegando o ciclo do consentimento, ela acha que ela tem uma relação com esse ciclo e a genitália tem outra. Então, a pessoa acha que o brochar, né? Eu falo principalmente para homem, que é o bicho mais bobo que tem em relação a isso. A pessoa acha que ela pode estar com a vida toda de cabeça para baixo, ela está com problema no trabalho, ela está com problema de saúde, ela está irritada porque os amigos tiveram problema, conflitos familiares, dorme a relação mal, da estresse, esposa não está baseada em respeito, e aí chega na hora H e ele falou: ai, cara, por que você não está funcionando? Pô. Como se fosse um bicho separado, né? Um Pokémon que ele treina ali para funcionar só na hora da batalha, né, cara? Isso não faz sentido, gente. Nós somos um todo. É por isso que a gente na Movimento aqui nunca separa corpo e mente, porque isso não existe. Exatamente. Nós somos um todo. Então, a libido, eu sempre falo isso com os meus pacientes, falo, olha, libido não é vontade de transar. Libido, ela se manifesta também na sua vontade de se vestir, de tomar um banho, na sua vontade de descansar, na sua vontade de fazer os seus hobbies, aquilo que você gosta, na sua vontade de acordar de manhã, abrir a janela para ver o sol. Cuidar da barba. A libido tá nisso tudo. Para de mandar indireta para mim. A libido, ela tá nisso tudo. É isso. E pra gente ir encerrando, que daqui a pouco eu vou atender. O homem também precisa se aquecer para o sexo. Não é só a mulher. A gente aprende, a mulher é uma madeira que precisa ir sendo queimada devagar. Não é madeira, não. Esqueci uma chaminé. Sei lá,
Sei lá o que eles falam. E o homem não, o homem é uma parada assim, pô, acendeu e pronto. Não é. Muitas das vezes, na nossa complexidade cotidiana atual, o homem, com tanto estresse como o João falou, cara, ele vai estar carregado depois de um dia de trabalho. Ele também precisa ser aquecido devagar, com calma. Se ele também quiser, com consentimento. Se permita, eu falo com os camaradas que eu atendo, olha, cara, se permita entrar num caminho de libido, de aquela coisa esquentando. Aí o bichão vai levantar se tiver propício para aquilo. E tá tudo bem. Mas um react de uma imagem. Impressionante, cara. E dava pra gente fazer mais o dobro de tempo, dava pra gente continuar entrando nisso. Né? Que maravilhoso, mas que papo gostoso, cara. Você esclareceu muita coisa para mim, porque eu tô estudando. E você, para mim, foi muito bom. Foi sensacional. Agora, sim, isso está cravado dentro de mim. Eu queria te apresentar. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Eu apresentei isso aqui agora pro João. Na frente de vocês. Então, assim, eu espero que ajude vocês, como me ajudou o João. Segue. Se a sua cabeça explodiu, segue aqui, se inscreva, curta o nosso vídeo. Gente, e hoje vocês puderam conhecer um pouquinho mais intimamente quem é a Movimente. Porque hoje, isso que a gente fez ao vivo, nós fazemos por trás das câmeras. Eu e Francisco, a gente está há mais de 10 anos juntos nessa jornada de saúde mental, a gente sempre procurando se aperfeiçoar, tentando aperfeiçoar o outro, tentando ir mais longe. A Movimente é isso, a Movimente não tem acomodação, a Movimente não vê a saúde mental de uma forma simplória, a Movimente busca sempre tentar ir uma camada mais fundo, né? Então, se você gosta disso, você gosta de se aprofundar nesses assuntos, não ficar só no raso, no superficial, se inscreve aqui, curte esse vídeo para o YouTube, recomendar para você os vídeos. A pessoa fala, o vídeo não está aparecendo, porque você não está curtindo. Curte e comenta para você ver, vai aparecer todo dia para você vídeo da Movimente, a gente vai postar mais vídeo. Em breve, o canal monetizado, a gente vai poder aumentar a produção de vídeos, né, Francisco? Exatamente. Então, ajuda esse projeto e faz parte disso também, gente. É isso daí. Grande abraço para vocês. Tamo junto, Movimente Podcast. Valeu! Valeu!